seminário de extensão discute os desafios para se alcançar a sustentabilidade. No estúdio, uma entrevistada para dar mais detalhes sobre as discussões do seminário. Conheça a doença que atinge cerca de 350 milhões de pessoas e ainda é vista como um tabu. E um psicólogo vem falar da campanha Setembro Amarelo, que pretende conscientizar sobre a prevenção do suicídio. E ainda outras notícias desta segunda-feira, 19 de agosto. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. No próximo dia 21 começam as inscrições para o vestibular 2017 da PUC Minas, que traz algumas novidades. As vagas são para o primeiro e segundo semestres de 2017, tanto pelo sistema de provas como pelas notas do Enem. Todos os candidatos aprovados farão matrículas em dezembro deste ano. Além disso, cursos de graduação e pós-graduação serão ofertados em novos turnos. As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro somente pelo site pucminas.br. O valor de inscrição para cursos em Belo Horizonte e região metropolitana é de R$ 105, exceto para os cursos de medicina, que é de R$ 210. Para os campi do interior, graduação tecnológica e graduação à distância, serão cobrados R$ 55. 85% das vagas se destinam ao processo seletivo por meio de provas, enquanto 15% são destinados ao processo realizado pelo intermédio da nota do Enem. Confira agora o quadro Agenda PUC e as principais notícias da universidade nesta semana. O projeto de extensão e educação esportiva está com inscrições abertas. Ele é gratuito e aberto à comunidade geral e acadêmica para a prática de atividades esportivas, como capoeira, ginástica, dança de salão, arco e flecha, futebol de campo, futebol de 5 e basquete. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Complexo Esportivo, no campus Coração Eucarístico, prédio 65, das 7 da manhã às 10h30 da noite. Mais informações pelo telefone 3319-4325 ou pelo e-mail pesporte@pucminas.br. Acontece no dia 8 de outubro, na Unidade São Gabriel, o workshop Peso do Peso, Obesidade, Corpo e Mente. O evento começa às 8 da manhã no prédio 31 e é aberto ao público externo e contará com oficinas, palestras e orientações sobre diversas formas de tratamento. O workshop acontece como iniciativa para a conscientização pelo Dia Mundial de Enfrentamento à Obesidade. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail workshopobesidadepUC@gmail.com. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está concorrendo ao 26º Prêmio UPS de Turismo, na categoria Melhor Museu das Cidades Sedes das Olimpíadas 2016. O prêmio tem o objetivo de homenagear os profissionais e as organizações que têm contribuído para o desenvolvimento do turismo no Brasil. A votação para a escolha do vencedor será feita pelo site ups.br/Prêmio Turismo até o dia 22 de outubro. O resultado será divulgado no dia 23 e o vencedor será premiado no dia 27 de outubro, em Brasília. O 11º Seminário de Extensão Universitária, que apresentou a ética e sustentabilidade como tema, trouxe várias atividades para a universidade. Na conferência de abertura, a principal discussão foi sobre os rumos seguidos pela humanidade quando se trata da preservação do meio ambiente e se a forma que vivemos é sustentável. Confira mais detalhes na reportagem de Rafael Brasileiro. Os últimos acontecimentos no nosso país nos fazem refletir sobre quais caminhos tomar para um Brasil mais ético e sustentável. Esse é o debate do Seminário de Extensão Universitária desse ano. O evento desse ano tem como tema Ética e Sustentabilidade, Compromissos da Extensão, e ele surgiu, na verdade, de uma demanda da comunidade acadêmica, da rede PROEX, não é, por discutir essas questões, sobretudo no tempo presente, que implique a dimensão da ética e a dimensão da sustentabilidade. A expectativa para o evento ela é muito boa, porque há muito tempo, na verdade, se ansiava discutir as questões da ética e da sustentabilidade. Não é? Então, nesse ano, houve uma oportunidade da gente convergir esses dois temas, não é? E a comunidade acadêmica e também a comunidade externa, elas vão poder, nesses 2 dias, compartilhar conosco as suas preocupações, as suas reflexões e as suas propostas de ação
para a transformação da realidade brasileira, não é, de uma forma ou de uma maneira a levar em consideração as questões do bem comum, as questões da preservação dos meios e dos bens e dos recursos naturais, dos recursos sociais e dos recursos culturais para as próximas gerações. Além do campus Coração Eucarístico, outras unidades da PUC Minas também vão promover encontros para debater a sustentabilidade. Nós temos bons palestrantes, nós temos muitas oficinas simultâneas e em todas as unidades também estão sendo realizadas oficinas, palestras, debates, fóruns. Ou seja, é um evento que se realiza aqui no Coração Eucarístico, mas também é descentralizado, também se realiza em todas as unidades. Então nós temos um conjunto, né, de eventos, de realizações muito interessante. Se o tema de discussão é importante para toda a sociedade, para professores e alunos, torna-se ainda mais necessário. Esse é um tema muito atual e que os jovens que estão aqui hoje vão enfrentar na carreira profissional deles. A postura das empresas, a prática da sustentabilidade e a responsabilidade social das empresas, que, em outras palavras, é o nosso futuro, né? Como vamos trabalhar, em que sociedade que estamos vivendo. Qual a sua expectativa para o evento de hoje? Eu espero que seja interessante, porque é um assunto, né, ética e sustentabilidade, que sempre está em alta. Então, eu acho que é sempre importante discutir esses assuntos. Eu acho que é importante porque sai do âmbito só teórico. E a discussão é o que leva a gente para o âmbito da prática, né, para a gente procurar soluções para resolver os problemas que a gente vê na sociedade, no nosso dia a dia. É de interesse total de qualquer cidadão, porque ética é um assunto que está presente no dia a dia de todo mundo. Quanto à sustentabilidade, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar bastante sobre o tema, então por isso que eu acho que o seminário vai ser interessante para poder disseminar as ideias para todos nós que viemos aqui. O seminário movimenta atividades por diversos campi e unidades da PUC Minas. E para saber mais sobre como foi o evento, nós recebemos aqui no estúdio a professora e coordenadora do seminário, Carolina Saliba. Professora, muito obrigado pela presença, boa tarde. Na sua opinião e considerando também a opinião do pessoal da organização, como que a senhora avalia o seminário desse ano? Lucas, nós agradecemos em nome da Pró-Reitoria de Extensão, especialmente da comissão do 11º Seminário de Extensão, né, a oportunidade de, imediatamente após o encerramento do seminário, nós podermos falar, né, dos resultados. Né? O seminário ele teve assim, uma variedade muito grande de atividades na programação, desde mesas redondas, grupos técnicos de trabalhos científicos, oficinas e uma programação assim intensa e super divertida, cultural. Né? Então, nós poderíamos dizer que nós alcançamos as metas. O tema principal do seminário desse ano era a ética e sustentabilidade. Sim. A senhora acredita que essa ideia ela foi bem transmitida e foi bem entendida? E como que isso aconteceu? Olha, assim, desde assim, da abertura, da mesa de abertura, que nós tivemos como palestrantes, né, um filósofo, né, que é o professor João Carlos Lino, e o professor da área, né, de sustentabilidade, o professor Cláudio Guerra. E eles trouxeram uma imagem, né, do mundo atual, como que a ética e a sustentabilidade está sendo vista, praticada e sendo até uma oportunidade, né, de perspectiva de um novo mundo. Então, eles trouxeram isso de uma maneira muito clara. Aí deu, né, o start do evento. E a programação do evento, ela primou em contemplar os temas das mesas redondas, dos GTs, das oficinas, que realmente não desviasse, né, dessa temática convergente, como o professor Alexandre Teixeira, também, né, da organização do evento, colocou ali, que é uma convergência de dois temas contemporâneos necessários para o debate dentro da universidade. A gente teve também alguns eventos antes do seminário, a gente teve algumas oficinas e considerando essas oficinas e também as atividades do seminário, a senhora poderia colocar alguma atividade que se destacou pela maior presença, maior interação do público?
Lucas, se a gente fosse assim, se formos destacar uma ou outra atividade, acho que a gente não estava sendo, né, muito correta com todos, né? Eu diria assim, que assim, todas as atividades tiveram o seu ponto alto, né? Dependendo do contexto, da situação, do momento, dos participantes e da proposta temática de reflexão, né? A própria universidade estava precisando discutir a questão da ética e da sustentabilidade nessa sociedade que nós vivemos hoje. Então, todas as atividades, a gente pode dizer que foram assim, ponto alto do evento. Destacando, né, eu acho que a gente poderia destacar uma das atividades da programação, é que foi criado um painel gigante, onde as pessoas poderiam se manifestar, escrevendo, né, o seu sentimento, a sua manifestação, né, em relação à ética e à sustentabilidade, como que aquele aluno, ou alguém da comunidade externa, ou que seja professor, alguém que transita na universidade, né, que seja, né, do entorno da universidade, pudesse fazer a sua manifestação sobre o que ela pensa, né, na atualidade, sobre a questão da ética e sustentabilidade, que é uma aflição que estamos vivendo na atualidade, em especial no Brasil. A gente tem visto assim, né, essas ocorrências em vários campos, né, da atividade social e produtiva que está preocupando. E a universidade tem um compromisso com isso. Bom, e para a gente terminar assim, em rápidas palavras, qual o legado o seminário desse ano deixou, principalmente nas questões do tema da ética e da sustentabilidade? O legado é um legado da atitude acadêmica, né? Eu não diria, poderia dizer que seria um legado individual, que as pessoas tivessem um momento de reflexão e pudessem mudar suas atitudes. Mas isso, assim, no contexto da universidade, que ela pensa academicamente, né, numa interdisciplinaridade, indissociabilidade, né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão, interatividade entre, né, as comunidades, dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos pesquisadores. Então, o legado é um dia depois da discussão da ética e sustentabilidade, que nós já estamos percebendo que as pessoas começaram a ter um alerta para si próprio e para, então, usar, né, da infraestrutura acadêmica da universidade, poder contribuir com a sociedade com uma melhor qualidade de vida e bem comum. Muito bacana, professora Carolina. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo seminário e seja muito bem-vinda aqui no programa. Estamos à disposição. No próximo bloco, vamos discutir sobre a depressão, essa doença que ainda é um tabu na sociedade e pode levar a pessoa ao suicídio. E no estúdio, recebemos o psicólogo Guilherme Tostes para conversar com a gente sobre esse assunto e falar sobre o Setembro Amarelo. Mas antes você acompanha uma história no quadro Hashtag na PUC Minas. Não saia daí que a gente volta já já. Trabalho aqui no LabVídeo já tem uns 25 anos e uma história para contar para vocês foi que eu tive que gravar com Fidel Castro. Imagina, eu fiquei mais ou menos umas 12 a 13 horas atrás dele, para lá e para cá na cidade, movimentou a cidade toda. Quando ele veio para cá, veio com o pessoal do PT e tal, e realmente deu muito trabalho, tá? Mas é isso, né? Para estar mostrando material bruto, eu tinha que estar gravando praticamente tudo que ele estava fazendo dentro da cidade. E eu não sabia que ele, quando discursava tipo 9, 10 horas. É muita coisa, mas eu tive que fazer. Uma experiência legal. Para o laboratório, para mim e para a PUC. Você sabia que a depressão é uma doença e que ela atinge cerca de 350 milhões de pessoas pelo mundo? Pois é, muitos não dão a devida atenção e acabam por julgar que aquilo que sentem é apenas um estado de espírito. Mas não é bem assim, né, Lucas?
Existem alguns mitos por trás dessa doença e cuidados específicos que devem ser tomados. Confira mais detalhes na reportagem de Mariana Ernessa. Confundida muitas vezes com tristeza, apontada como desânimo ou preguiça e vista ainda com muito tabu pela sociedade. Assim é a depressão, doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge hoje cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Existem várias emoções que fazem parte desse quadro. A gente vai ter uma sensação de angústia, a gente vai ter uma sensação de incapacidade, a gente vai ter tristeza e muitas vezes a gente tem uma ansiedade. A depressão pode acontecer em qualquer fase da vida. Momentos de estresse, perdas e problemas de saúde são comuns desencadeadores da doença. Se a gente for entender depressão como uma dificuldade de lidar com perdas, todos nós temos uma certa dificuldade, né? Em graus menores e em graus maiores. Helena e Luiz Fernando são de sexo, profissão e gerações diferentes. Pouco em comum, mas os dois passaram pela depressão. Eu comecei a ficar muito quieta, sabe? Já não queria mais sair de casa, né? E esse quadro começou assim que eu tive o câncer de mama. Eu não tinha vontade de me arrumar, sabe? Eu não tinha vontade, eu tinha preguiça de sair daqui e ir na frente da casa. A partir do ano passado, assim, em algumas determinadas situações, eu me vi num quadro de ansiedade muito grande. Próprias fases da vida que vão necessitando da gente uma maior responsabilidade, um peso maior, né, para realizar as coisas, e isso foi me deixando muito ansioso. E em diversas situações eu parei de fazer aquilo que eu gostava, de coisas que eu gostava, por exemplo, ver séries em casa, ler livros e até mesmo de sair de casa. No Brasil, a assistência médica a pessoas com depressão pode ser feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Além de atendimentos ambulatoriais e internações, o SUS também oferece medicação gratuita quando há receita médica. Somente no ano passado, mais de 90 mil procedimentos foram realizados, totalizando um custo de 15,8 milhões de reais para o Ministério da Saúde. É importante orientar que essa pessoa busque uma ajuda especializada, né? Muitas vezes o familiar quer que essa pessoa se trate, o amigo quer que essa pessoa se trate, e é importante que essa pessoa se conscientize que o processo de melhora só vai vir se ela tomar a iniciativa. Em situações assim, onde você é avaliado com um quadro depressivo, eu acho que a primeira questão e a primeira situação é você aceitar, né? No momento em que veio a ajuda do psicólogo, né, da terapia, hoje, por exemplo, eu não tenho vontade de parar. Eu não tenho vontade, porque agora que eu estou vendo os resultados. A família de um depressivo também precisa ser orientada sobre como ela lidar, de como conduzir. O depressivo não precisa de ninguém passar a mão na cabeça dele, pelo contrário, né? Ele precisa ser... É necessário confiar na competência dele para ele lidar com as perdas que fazem parte da vida de todos nós. Se eu não tivesse amigos que me colocassem para cima, que me ajudasse, que me fizesse reagir, eu não conseguiria. A minha mãe, a minha filha aqui dentro de casa, os meus amigos em volta, sabe? Então, assim, eu devo muito a eles. O apoio da família, de amigos e da namorada, ou enfim, né, pessoas próximas que você tem, é muito importante. A depressão também pode levar ao suicídio. Mais de 800 mil pessoas tiram suas próprias vidas todos os anos, sendo a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos de idade. Antigamente as pessoas sofriam caladas, né? Ter depressão e ter dificuldade com qualquer forma de se relacionar e de perder era algo que não era possível de ser dito, possível de ser conversado. A depressão, ela não começa de uma hora para outra, não. Ela vai, aos pouquinhos, ao longo da nossa vida, é que ela vai tomando conta. É um mal do século. Eu acho que as pessoas estão tendo uma tendência a ficarem depressivas, a ficarem angustiadas, a ficarem super ansiosas, com várias coisas durante o dia. E tem que ser tratado sim, tem que ser falado sim. E como a reportagem mostra, é muito importante diagnosticar e tratar da depressão. A doença pode levar ao suicídio. Pensando nisso, diversas organizações de saúde se juntaram a fim de desenvolver uma campanha de conscientização sobre o combate ao suicídio.
Para falar um pouco mais sobre a importância dessa campanha e desvendar alguns mitos sobre a depressão e outros fatores que levam as pessoas ao suicídio, recebemos Guilherme Toches, que é psicólogo, né? Guilherme, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Fique à vontade. Guilherme, em linhas gerais, como você avalia a importância do Setembro Amarelo? Olha, eu vejo como foi colocado na reportagem, que é assim, um ponto fundamental nessa organização da nossa sociedade contemporânea, né? Que a gente vê que é uma organização que não dá abertura para falar daquilo que gera incômodo, né? E querendo ou não, o suicídio ele acaba sendo um tabu, né? Então, a definição do Setembro Amarelo, eu vejo que abre um espaço para isso vir à baila e poder ser tratado, ser discutido, ser falado, né? Porque, de alguma forma, a nossa sociedade ela se organiza atualmente de tal forma que ela não dá abertura para as emoções, vamos dizer assim, para as pessoas falarem dos sofrimentos, para as pessoas falarem daquilo que incomoda, né? Daquilo que acaba, de alguma forma, gerando um mal-estar. Né? E acho que a gente propiciar e favorecer e facilitar com que isso possa ser falado, né? Que não seja um tabu, que as pessoas não sejam menos valorizadas por sofrerem, porque se a gente for ver, nós todos, humanos, sofremos. Né? Então eu acho que é um fator de uma grande contribuição. Bom, Guilherme, e como que você avalia o suicídio? Pois essa questão do suicídio, eu vejo que está diretamente relacionada a um sofrimento que é social, né? Se a gente for observar, o suicídio, eu tomo ele como uma ponta do iceberg, né? Se a gente for ver, tem uma questão social aí que ela precisa de ser considerada, de ser observada, porque é uma questão que ela fica mais acessível, porque muitas vezes a gente vai ver assim, os fatores de risco do suicídio. Aí tem jovens, tem idosos, e nós vamos pessoas de classes sociais desfavorecidas. Mas se a gente for observar, o que é que faz com que esses jovens, com que esses idosos, com que essas pessoas acabem cometendo mais suicídio? São normalmente pessoas, uma população que normalmente não é muito escutada, não é muito valorizada, não é muito tratada com dignidade, né? Não é muito escutada nas suas próprias questões, porque essa questão de escutar é um outro fator delicado, né? O fato da gente ter um interesse, uma disponibilidade em escutar já é muito bacana, mas isso não garante que haverá uma escuta, né? Então, de alguma forma, o suicídio ele é um sintoma, né? Esse aumento do suicídio que a gente teve nos últimos tempos, ele é um sintoma de uma organização, de uma cultura, né? Num tempo, né? Uma organização, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, para a família poder se organizar, né? Para uma família, quais são as preocupações, né? O pai, a mãe dessa família vão tentar garantir aqueles bens fundamentais, né? Educação de qualidade, saúde, né? Que normalmente aqui no Brasil não são garantidos de direito pelo governo. Então, os pais precisam de trabalhar demais, ficam muito ansiosos, com medo de perder o emprego, e isso vai gerando um fator ansiogênico, vai tirando a presença deles do ambiente familiar, né? Então, nós estamos num momento onde as pessoas elas estão pouco disponíveis para as outras, onde elas muitas vezes estão muito ameaçadas, né? Elas estão muito estressadas, elas não param para poder pensar, não param para sentir, têm medo de entrar em contato com o que sentem, né? E, por sua vez, elas não conseguem muitas vezes fazer uma experiência, não conseguem estar presentes. E aí, a consequência disso é que elas, além de estarem alienadas delas mesmas, também ficam alienadas dos outros, vamos dizer assim. Então, não conseguem realmente oferecer uma escuta bacana. Bom, Guilherme, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço pela sua participação.
Fica aí, né, a atenção a todos de que é preciso ouvir as pessoas, estar aberto a ouvir e ajudar as pessoas, né? Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Você tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até lá!